A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, 75% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Ou seja, somente 25% deles se concretizam. E o resto nós ficamos ansiosos à toa. Um psicólogo chamado Rollo May, ele disse que a ansiedade é o mal deste século. E eu não entendo nada sobre o assunto. Entretanto, eu quero falar um pouco o que a Bíblia diz sobre isso. Eu sou um pequeno pregador, não falo em estatura, mas pequeno como servo, como pequeno. Pois bem, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Quem estiver com a Bíblia por perto, mas pode acompanhar também na tela. E diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui o apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele afirma: não andeis ansiosos de coisa alguma. E o que isso significa? Não fiquem ansiosos ou preocupados, como cita em outras versões, com absolutamente nada. Então, nós não devemos ficar ansiosos ou preocupados com coisa alguma. E todas as nossas preocupações, ansiedades que acontecem, elas devem ser apresentadas na presença do Senhor, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Essa palavra ansiosos no grego, ela... Aqui, abrir esse site, ele é muito bom para fazer a tradução do grego. Merimate, que é uma palavra aqui composta por um verbo e um substantivo. E aqui o verbo é dividir. E o substantivo é a mente. Ou seja, a gente pode ler a partir dessa perspectiva o texto da seguinte forma: não andeis com a mente dividida de coisa alguma. E eu não sei vocês, mas isso já aconteceu comigo. Eu estava focado em algo, né? E você pode fazer essa reflexão pessoal. Você pode ser no seu estudo, na sua faculdade ou na obra de Deus, e etc. E você estava focado em algo e de repente você começou a ficar ansioso, ansiosa, preocupado. E a sua mente ficou dividida. Dividida com as preocupações e com as outras coisas. Então, não aumente sua ansiedade com o medo de não as cumprir. Seu objetivo não é saber todos os detalhes do futuro. Seu objetivo é segurar a mão daquele que o segura e nunca soltá-la. A preocupação, irmãos, ela destrói os pensamentos, a energia, o foco. Como eu disse, a ansiedade, ela divide a nossa atenção. Então o foco, ele fica dividido e há dezenas de direções. Tem algo que eu acho muito interessante na Epístola de Tiago, no capítulo 4, que é algo que é comumente usado na nossa nação. Quem já não ouviu? Se Deus quiser, vai dar certo.
Se Deus quiser. E na minha vida pouco se ouvi falar a respeito sobre esse versículo. E apóstolo não, perdão. Esse aqui é outro Tiago. A epístola de Tiago, ele tá falando sobre isso, que ele tá falando, vocês estão preocupados com amanhã, o que vai acontecer, o que a gente vai fazer, mas vocês não sabem nem se amanhã vão estar vivos. Então ele fala assim, a gente tem que dizer, se o Senhor quiser, veremos se faremos isto ou aquilo. E eu quero enfatizar um pouco como o apóstolo Paulo aqui enfatizou as orações. Irmãos, tão importante é. Eu posso citar aqui vários. Leonard Ravenhill, ele é um pregador que ele enfatizava muito a oração, não só o pregador, mas toda a Bíblia. Ele falava assim: um pecador para de orar, mas um homem que ora, ele para de pecar. A gente vai citando, o apóstolo Paulo, ele orava sem cessar. Jesus, diversas passagens onde ele passou um dia exausto, um dia exaustivo, sem parar, como em Marcos, que dá uma sequência, né? E a gente vê que de madrugada era o tempo que ele orava, porque era um tempo assim, que ele ia no secreto. E a gente tem que ter esse momento do secreto, só a gente e Deus sabe. E a oração, ela não precisa ter um linguajar diferenciado, não precisa ser escrita. Você só precisa estar com o seu coração quebrantado. É exatamente isso. E, irmãos, olha, se a gente quiser falar hoje com alguma autoridade política, a gente consegue? Não, né? Mas a gente consegue falar com o Criador do Universo. Os irmãos têm noção do que é isso? Porque a oração, ela não é monólogo, a oração é diálogo, é uma conversa com Deus. Isso é muito forte. E a gente vê isso no ministério de Jesus, ele dando a oração na vida de Jesus, que é o próprio Deus encarnado. E Lucas, ele cita que Jesus, ele estava tamanha aflição, tamanha tristeza, que ele suava sangue. É uma doença chamada, é uma condição chamada hematidrose. Nós pensa a agonia, o que Jesus estava passando, pelo, pelo pesar de carregar todo o pecado da humanidade. O escritor aos Hebreus, ele dá um detalhe aqui de como que Jesus estava. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E o que aconteceu? Ele orava, orava, e pondo-se de joelho orava, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor, ele envia anjos para nos fortalecer. Ele envia um consolo, ele envia uma luz sempre. Amém? Em Atos, capítulo 16, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos, estavam presos e eles oravam e cantavam hinos. E veio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Mais uma vez, oração. E a gente vê que não foi somente alguns que passaram dificuldades, passaram lutas. A gente vê aqui nesse texto de 1 Reis capítulo 19 que Elias, ele pediu a morte a Deus, tamanha aflição que Elias estava.
porque o contexto, né? Elias já havia orado, o fogo caiu, os profetas de Baal foram mortos, a chuva voltou a chover na terra, e talvez Elias pensou: bom, é agora, né? Agora tá tranquilo. Mas o que aconteceu? Jezabel, ela intensificou a perseguição a Elias e mandou um recado para ele. Então Elias se levantou para escapar com vida, chegando a Beceba. E olha a declaração que Elias dá, irmãos: Senhor, já basta, toma agora a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Aí tá se comparando. É isso. Também não. E não somente isso, mas nos versículos seguintes vai citar que ele entrou numa caverna, né? Ou seja, ele se isolou, ficou ali sozinho, ele, né, teve um quadro assim de tristeza extrema. Ele não queria mais viver. A gente, mesma coisa com Moisés, quando a gente vê Moisés, ele achou muito pesado o fardo dele. Moisés, ele estava levando aproximadamente 2 milhões de israelitas, contando homens, mulheres, jovens, idosos, homens de guerra, enfim, um número aproximado de 2 milhões, e ele achou pesado o fardo dele. E era um povo assim que em constante murmuração, e Moisés intercedia. Ele também pediu a morte para o Senhor, não que não que eles tenham feito isso, mas a tamanha foi a aflição que eles pediram ao Senhor, que o Senhor tirasse a vida deles. A mesma coisa Jó. Tem um título, né, que dão a Jeremias, chamam ele de o profeta chorão, mas quando eu vi a história de Jeremias pela primeira vez, eu entendi porque, não sei, ele pregou por vários anos arrependimento, e o povo não queria se arrepender, e ele profetizando, sabia que ia acontecer com Jerusalém, sabia que o povo seria levado cativo, sabia que haveria morte, que haveria fome, enfim. Isso aconteceu com esses profetas, né, com o próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui é o próprio Jesus falando: não andeis Mateus capítulo 6, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Temos, por exemplo, Salmos capítulo 94, versículo 19, que diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Glória a Deus. Salmos capítulo 38, versículo 9: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Em outras traduções vai dizer: e a minha ansiedade não te é oculta. Então, irmãos, não a sua... Se você já é, apresentou diante do Senhor, né, como a gente citou em Filipenses, não é oculto ao Senhor, o Senhor não está com os olhos vendados, tudo está conforme a permissão do Senhor. E aqui eu quero falar um pouco de Davi, já terminando, porque, irmãos, dizem os mais estudiosos que Davi ele recebeu a profecia de que seria rei em Israel com aproximadamente 15 anos, e
aqui nesse exato momento, contextualizando, ele já havia derrotado Golias pelo poder do Espírito Santo. E o que aconteceu? Já havia recebido a profecia, óbvio. Saul colocou ele liderando os homens de guerra, não eram qualquer homens, eram os homens de guerra. E também nesse capítulo que ele se casa com Mical, a filha de Saul. Então, talvez Davi pensou, bom, eu estou liderando os homens de guerra, eu me casei com a filha do rei, falta pouco para eu me tornar o rei de Israel. Aí começa, capítulo 19. Saul planeja e tenta matar Davi, e Davi foge. No capítulo 20, Davi confirma que Saul realmente quer o matar e ele foge novamente. Só que, irmãos, qual era a declaração de Davi? Esses salmos que eu vou ler é de Davi. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ele ouviu meu clamor. Então, irmãos, espera com paciência no Senhor. Talvez você que esteja me ouvindo esteja passando por dificuldades, talvez você esteja ansioso, mas continua perseverando, esperando com paciência no Senhor, porque Ele ouviu o teu clamor. E não é porque você está passando dificuldade que no futuro não vá acontecer os planos de Deus na sua vida. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele afirma que promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. Então, continua com a fé, acreditando, esperando com paciência. No capítulo 21, Davi teve fome, estava passando fome. Comeu os pães da proposição, passagem que Jesus cita também. Está se referindo a essa passagem. No capítulo 22, Davi se refugia na caverna de Adulão e começa a reunir seguidores. E ele leva seus pais para Moabe. Mas Davi estava esperando com paciência no Senhor. No capítulo 23, Saul quase captura Davi, irmão. No capítulo 24, Davi poupa a vida de Saul. No capítulo 25, Davi é afrontado por Nabal. No capítulo 26, Davi poupa novamente a vida de Saul. No capítulo 27, Davi foi morar com os filisteus, um dos maiores inimigos da história de Israel. Ou seja, estava mais seguro com os filisteus do que em Israel. No capítulo 29, os filisteus desconfiam de Davi e não deixam ele ir à guerra com eles. Aquis dispensa Davi. Então, eles estão voltando. Davi e outros homens. Só que quando eles voltam, os amalequitas saqueiam Ziklag. E eles levam com eles as crianças, as mulheres, os bens. Nesse momento queriam apedrejar Davi. Mas olha o que Davi passou antes de se tornar o rei de Israel. Davi busca o Senhor, persegue os amalequitas e recupera tudo. Glória a Deus. Então, para terminar, os estudiosos dizem que Davi tornou-se rei aos 30 anos de idade, ou seja, foram 15 anos de luta esperando no Senhor. Salmos capítulo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero terminar com Lamentações capítulo 3, Lamentações de Jeremias.
Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Amém? Que Deus te abençoe e que cada palavra semeada caia não somente nos corações do que estão ouvindo, mas também no meu, e dê frutos para a honra e para a glória do Senhor. Todos tenham entendido a importância da oração. Quando eu oro, eu tenho intimidade. Não teve uma única vez desde a minha conversão, foi, acredito eu, em 2023. Não teve uma única vez que eu estava triste, chorando, que eu dobrei o meu joelho, que na hora que eu terminei de orar eu não me senti consolado, não senti um refrigério do Senhor. Todas as vezes que eu estava triste, chorando, eu chorei ao Senhor, quebrantei meu coração. O Senhor ouviu o meu clamor e o Senhor me consolou. Trouxe um refrigério em minha alma. Todas as experiências que eu tive com o Senhor foram em oração, não me recordo de nenhuma fora. Que Deus possa te abençoar. Amém.